Olá, que bom que você está aqui. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. E hoje vamos estudar o livro de 2 Samuel. Bom, é muito importante que possamos estudar a história de Israel para que nós possamos entender não só o passado, mas também entender o presente e entender que a Bíblia se trata de profecias que se cumpriram, que estão se cumprindo e profecias que ainda vão se cumprir. Por exemplo, hoje nós estamos diante de. Você talvez tenha visto nos jornais que estamos diante da guerra entre Israel e o Irã. Então, nós vemos que guerras sempre tiveram, mas que estamos presenciando a Bíblia se cumprindo. Muitos especialistas acreditam que esta guerra entre Israel e o Irã se trata da guerra entre Gog e Magog. Não vou entrar aqui em detalhes neste momento, mas os especialistas eles dizem que é Ezequiel capítulo 38, capítulo 39. Então nós vemos que a Bíblia está se cumprindo, sempre se cumprindo. Então é tão importante estudar a história de Israel. Por mais que você diga, eu já conheço, eu já sei, cada vez que vamos estudar, aprendemos algo novo, algo diferente. E neste módulo 1, vamos começar a estudar resumidamente. Então, vamos lá. Peço que você abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel e vamos estudar este livro. 2 Samuel não sabemos quem escreveu ao certo. Sabemos que a Bíblia hebraica 1 e 2 Samuel são apenas um livro, e 1 Reis e 2 Reis também são apenas um livro. E que quando a Septuaginta, que é a tradução grega, foi escrita, então a Septuaginta ela separou os livros de 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, em 2 livros. Bom, lembra que eu falei que 1 Samuel conta o reinado do rei Saul, que foi aquela transição do período dos juízes para a monarquia? Pois bem, aqui então começa com o reinado, narrando o reinado do rei Davi. Davi aqui é uma figura central, muito importante do Antigo Testamento, e narra então esse período do reinado do rei Davi, que acredita-se que foi escrito entre aproximadamente 970 e 930 a.C., antes de Jesus vir. Os autores eles atribuem que o livro foi escrito, pode ter sido escrito por Samuel, ou quem sabe o profeta Natã, ou Gade, porque eles foram testemunhas próximas da história de Davi. Bom, essa obra ela detalha muitos eventos marcantes e decisões que aconteceram na história de Israel. E esse período foi um período de transição e consolidação da monarquia, ou seja, eles eram governados agora por um rei. Esse livro, então, ele é essencial para entender a trajetória, do maior rei de Israel. O contexto histórico, então, que eu já falei, que é o período de escrita, que acontece aproximadamente 1000 anos, 900 anos antes de Cristo. O reinado de Davi foi unificador, porque unificou toda a nação de Israel, e ele é lembrado como o maior rei da história de Israel. O contexto político é que se passa logo após os eventos de 1 Samuel, quando o rei Saul então morre, na batalha contra os filisteus. Então Davi ele assume o trono. Davi ele era o genro do rei Saul. Lembra que ele venceu o gigante Golias? Um dos benefícios que ele teve com essa vitória sobre Golias foi que ele teria os impostos isentos e que o outro, outro benefício é que ele poderia casar com a filha do rei.
e foi o que aconteceu. Então, a estrutura do livro, do capítulo 1, você pode até anotar aí na tua Bíblia, do capítulo 1 ao capítulo 4, mostra a ascensão de Davi ao trono, incluindo as guerras internas e a coroação. Então, aqui ele sobe ao trono. Do capítulo 5 até o capítulo 10, cobrem as monarquias, as conquistas militares, né, que ele teve e a consolidação do reino. Do capítulo 11 até o capítulo 20, relatam então os pecados de Davi e as consequências familiares e políticas que teve através destes pecados. Até um dos pecados de Davi que nós lembramos foi o pecado do adultério, que Davi cometeu com Batseba. Urias, que era um dos guerreiros de Davi, foi colocado na frente para guerrear na batalha, a mando do próprio rei Davi. Então Urias foi morto e Davi então fica com a esposa de Urias, chamada Batseba. Então esse foi um pecado de adultério e isso teve graves consequências. Por exemplo, Batseba ficou grávida e o primeiro filho morreu. Isso foi uma consequência do pecado que Davi cometeu, que foi o pecado do adultério. No capítulo 21 ao capítulo 24, são eventos complementares, incluindo louvores a Deus e descrições finais. Por que louvores a Deus? Porque Davi ele era músico, ele era compositor. Inclusive aqui no livro de 2 Samuel, durante este período, foi que Davi escreve um dos seus salmos mais conhecidos, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi era pastor de ovelhas antes de ser rei. Então, ele conta aqui uma história. O Senhor é o meu pastor. Todos os dias o pastor deveria levar o rebanho para o oásis, para um lugar seguro, aonde eles teriam alimento, comida. E eles, depois de pastarem em um lugar verdejante, como diz no Salmo 23, ele então, o pastor de ovelhas conduzia a ovelha de volta ao aprisco. E em pastos verdejantes, águas tranquilas, ou seja, águas tranquilas, onde a ovelha teria o suprimento de alimento e de água. E seriam águas calmas, de descanso. Então aqui ele faz uma comparação entre a vida de uma ovelha e a sua vida. Que o Senhor é quem me conduz, assim como eu conduzo as ovelhas. A ascensão de Davi, então, do capítulo 1 ao capítulo 4. Ele, então, começa se lamentando pela morte do rei Saul e de Jonatas. O rei Saul, ele perseguiu Davi por ciúme, porque ele sabia que Deus estava com Davi. E que ele estava ungido para ser o próximo rei. Então, Saul ficou com ciúme e perseguiu Davi. Mas, mesmo assim, Davi lamenta, porque Davi sabia que Saul era ungido de Deus, né? E agora Saul fazia parte dos seus familiares, porque ele fazia agora parte da família do rei. Jonatas era o melhor amigo de Davi. Então, ele se lamenta. O reinado inicial sobre Judá. Primeiramente, Davi foi rei de Judá. E ele é coroado apenas como rei de Judá, que era o sul de Israel. A unificação de Israel. Após uma guerra civil que aconteceu, Davi então torna-se rei de todo o país e ele estabelece uma unidade nacional, né, entre Judá e o restante, e se torna rei de Israel. No capítulo 5 que eu falei das conquistas e da glória, capítulo 5 ao capítulo 10, Jerusalém então é estabelecida como capital, né? Davi conquista Jerusalém e estabelece Jerusalém como um centro político e um centro religioso.
Transporte da arca. Então a arca é levada para Jerusalém, simbolizando a presença de Deus no reino. Lembra, dentro da Arca Aliança estavam os 10 mandamentos de Moisés, a vara de Arão que floresceu e o maná que caiu do céu. Então, a Arca da Aliança era o símbolo da presença máxima, da presença de Deus. Vitórias militares. Ele então domina os filisteus, né? E as outras nações, e ele amplia então o território de Israel. E Deus então estabelece um pacto com Davi. Era uma promessa de dinastia eterna. Deus diz lá em 2 Samuel 7,13: firmarei o trono do seu reino para sempre. Então, Deus promete que os descendentes de Davi, né, eles seriam de uma linhagem real e que o descendente de Davi seria o Messias. Então, de Davi vem o Messias, Jesus Cristo. Lemos na genealogia de Jesus, então, que Jesus ele é descendente do rei Davi. Pecado e consequências. Capítulo 11, capítulo 12, né? Fala do adultério com Batseba. Batseba era esposa de Urias, que era um soldado fiel ao rei. E o rei então manda ele ficar entre os principais soldados na linha de frente, aonde Urias morre, obedece ao comando do rei, ele morre na batalha e Davi então comete adultério com Batseba. Ele planeja então esta morte. E confronto do profeta Natã, lá em 2 Samuel 12:7, o profeta diz: tu és este homem? Então Natã denuncia o pecado de Davi. No passado, os profetas foram levantados por Deus para profetizar, para denunciar os pecados dos reis no passado, e também as profecias que eles fizeram, algumas profecias são para o nosso presente e algumas profecias são para o nosso futuro, tá bem? Então algumas profecias se cumpriram, outras profecias estão se cumprindo, como a do profeta Ezequiel, né, da guerra lá de Gog e Magog que eu mencionei, e outras profecias ainda vão se cumprir. Então, com a vinda do Messias, Jesus, muitas profecias se cumpriram, mas nem todas se cumpriram ainda. Ainda vão se cumprir muitas outras. Inclusive, há profetas que profetizaram sobre o milênio, por exemplo, Daniel foi um profeta que profetizou coisas que ainda vão acontecer no Apocalipse. Então, Zacarias, o profeta Zacarias. Então nós vemos que as profecias ainda não se cumpriram totalmente. Ainda há profecias para se cumprir. Tá bem? Então, voltando aqui ao estudo do livro, o profeta Natã, então, ele denunciou naquele momento o pecado de Davi. E aqui, neste módulo 1, ele é o módulo mais resumido. Mas depois nós vamos estudar o tempo, o período que cada livro profético aconteceu. Por exemplo, quando que foi o tempo do profeta Isaías? Quando ele profetizou? Para que povo ele profetizou? Está bem? Quais as profecias que já se cumpriram? E quais as que vão se cumprir? Então isso é muito importante que nós saibamos, porque dentro dos livros históricos, que são os livros que contam a história de Israel, os profetas existiram, né, e profetizaram. Então, aqui não estamos apenas estudando histórias bíblicas que aconteceram, mas estamos também estudando em que época o profeta se levantou e profetizou, e para quem ele profetizou.
quais as profecias que se cumpriram e quais as que não se cumpriram, tá bem? E quais que vão se cumprir ainda. Então aqui, continuando, o profeta Natan, então, ele denuncia o pecado de Davi. Também, dos capítulos 11 e 12, fala do arrependimento e a perda. Davi, ele se arrependeu de ter pecado e ele se arrependeu sinceramente. Mas o filho que foi gerado durante este adultério foi uma consequência. Deus perdoou Davi, mas a consequência do seu pecado ficou, que foi o fruto. E aí você deve estar dizendo, mas o filho não é uma consequência. Um filho é algo bom. Mas veja bem, o filho que foi gerado, ele foi fruto de uma consequência que ficou e morreu, né? O filho morreu como consequência. É o que vemos aqui no livro de 2 Samuel. Mas ele se arrependeu. E ele escreve então o Salmo 51, que é um salmo na qual Davi ele se arrepende e se lamenta. Vou ler aqui um pedacinho de Salmo 51. Você pode anotar aí na tua Bíblia. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então, aqui ele reconhece, aqui ele se lamenta. A Bíblia diz que ele se vestiu com roupas da qual o povo de Israel, sempre quando se arrependia, eles se vestiam com uma roupa de saco para simbolizar que estavam arrependidos. Eles sempre mostravam esse luto externo, esse arrependimento externamente. Então aqui ele ficou dias sem comer, enfim. Ele estava em profundo arrependimento. Do capítulo 13 ao capítulo 20, vemos que Davi ele tem muitos problemas familiares. Aminon e Tamar, né? Aminon era um filho de Davi, Tamar era uma filha de Davi. E Aminon então desonra sua irmã e ele violenta a sua irmã. E isso desencadeou então tragédias na família. Porque um outro irmão quis fazer justiça pelo que havia acontecido com a sua irmã Tamar. E então decide matar Aminon para fazer justiça. Então nós vemos que o outro filho que queria fazer justiça era Absalão. Absalão então mata Aminon e lidera então uma rebelião contra o pai, Davi. Então nós vemos que a família ficou bagunçada, desordenada. A família ficou desestruturada. E aqui então gerou muitas tragédias, conflitos. Davi, ele então é forçado a fugir de Jerusalém devido à revolta desse filho Absalão. Então ele foge de Jerusalém para que seu filho não o mate. E ele então consegue derrotar o seu filho, Absalão. Absalão então é morto, causando grande tristeza a Davi. Então nós vemos que Davi ele foi um homem de Deus, que ele foi segundo o coração de Deus. Não porque não cometia pecados, ele cometia pecados, mas ele sempre se arrependia, sempre voltava-se para Deus, e Deus sempre perdoava os seus pecados, porque ele sabia que o coração de Davi era um coração sincero. E Davi, ele então fica triste, porque a sua família então está desestruturada.
Então nós vemos aqui com esses acontecimentos na vida do rei Davi, que nós também não estamos livres, né, dos males acontecerem na nossa vida, mas que todo aquele que é fiel a Deus e que tem um coração reto diante de Deus, que tem um coração agradecido, que tem um coração submisso a Deus, um coração quebrantado, que se quebranta diante de Deus, que chega diante de Deus reconhecendo que erra, ele é perdoado através de Jesus e que, por mais que os males aconteçam, as adversidades, o Senhor está sempre conosco. Então, por mais que esses acontecimentos afetassem a vida de Davi, ele teve um reino próspero e abençoado e unificado. Aqui do capítulo 21, então, ao capítulo 24, nós vemos que Davi ele volta a governar Jerusalém após essa turbulência com a família dele. Ele enfrenta dificuldades como um julgamento nacional, porque aconteceram fome, pestes, enfim. Então, houve turbulências no reino dele, mas Deus estava sempre com ele. Ele faz então cântico de louvor, apesar de tudo o que isso tenha acontecido. 2 Samuel, eu vou abrir aqui, 2 Samuel, capítulo 22. Nós vemos que Davi, então, no capítulo 22, ele faz um louvor. E ele diz: o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. Então aqui Davi está falando que Deus é a rocha. E Jesus lá no Novo Testamento, ele se declara como a rocha. Aquele que está com a sua casa, ou seja, sua vida alicerçado na rocha, que é Jesus, pode vir as tempestades, podem vir os vendavais, ele tem a sua vida alicerçada em Jesus, ou seja, sua casa. E a sua casa não corre o risco de cair. E nós vemos que Jesus fez essa comparação no Novo Testamento, comparando o insensato e o prudente. O prudente, ele alicerçou a sua casa na rocha, fez a sua casa na rocha, que simboliza Jesus. E o insensato fez a sua casa sobre a areia. Você conhece já. E aqui, Davi, ele faz um louvor a Deus, e Jesus ainda não havia estado no mundo fisicamente, ele ainda não havia nascido. Mas Davi, no capítulo 22, ele faz esse louvor a Deus e ele diz: o Senhor é a minha rocha. Então ele confia em Deus acima de todas as coisas e ele sabe que ele não vai cair, porque ele está alicerçado, a sua fé está em Deus. E aqui a rocha do louvor de Davi tipifica Jesus Cristo, simboliza Jesus Cristo, que é a nossa rocha nos dias atuais. Ele aqui não conhecia o Messias fisicamente, mas no livro de João diz que Jesus ele já existia desde o início, desde a fundação do mundo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, Jesus, ele aqui simboliza a rocha da canção e do louvor de Davi. Então, lições principais que nós vemos: fidelidade a Deus. Mesmo quando falhamos, Deus mantém as suas promessas. Davi errou, Davi pecou, aconteceram tantas coisas, como consequências do pecado, mas a promessa de Deus foi fiel e foi cumprida, porque o Messias foi o descendente de Davi, não é mesmo? Então,
fidelidade de Deus. Deus mantém as suas promessas. Aqui nós vemos uma lição que há consequências do pecado. Deus nos perdoa através de Jesus, mas o pecado traz resultados reais e dolorosos. Tanto que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Que há consequências no pecado. Outra lição, arrependimento sincero. É o que eu estou falando. É fundamental para receber o perdão divino, o nome de Jesus, ele tem poder, ele tem força, e todo aquele que usa com um arrependimento sincero, Deus o perdoa. Está bem? Porque nós estamos na nova aliança, que nós temos uma aliança com Jesus. Aquele que se arrepende sinceramente e tem uma aliança com Jesus, ele tem os seus pecados apagados, perdoados, e ele se torna branco como a neve. Branco é alvo, como a lã, como a Bíblia diz, não é? Ainda que seus pecados sejam como carmesim, que sejam muitos, será perdoado. Vemos também como lição principal a soberania de Deus, que Deus governa mesmo sobre os erros humanos. Deus está atento a todas as coisas. Estamos agora presenciando essa guerra de Israel e Irã. Deus sabe todas as coisas. Deus tem o controle da humanidade. Mesmo muitas pessoas não acreditando na palavra de Deus, mesmo muitas pessoas achando que a Bíblia é uma brincadeira, muitas pessoas não entendendo o propósito do reino de Deus, muitas pessoas não entendendo que o Messias é Jesus Cristo e que ele veio e estabeleceu um reino e que hoje fazemos parte de um reino. Deus governa sobre tudo isso. Deus tem o controle de todas as coisas. E muitas pessoas acham que Deus está distante, que Deus está longe, que Deus não está vendo. Mas ao contrário, Deus tem propósito. É necessário que tudo isso aconteça para que se cumpra as profecias. Jesus já havia advertido, já havia falado em Mateus capítulo 24, e ele já havia dito sobre o que aconteceria no fim dos tempos. Haveria guerras, haveria isso, haveria aquilo, tantas coisas que aconteceriam. Então os profetas falaram. Jesus, o Messias, veio estabelecer um reino e falou o que estava acontecendo, que ele estava estabelecendo um reino, o que iria acontecer, e disse que ficássemos firmes, e quem estivesse com ele no seu reino estaria firmado na rocha. Então, nós vemos a soberania de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas, Deus tem o controle da humanidade. Não pense você que Deus virou as costas e que Deus está deixando as coisas acontecerem da forma que cada um quiser. Porque as pessoas não fazem o que querem se não for pela permissão de Deus. Nem uma folha cai no chão se não for pela permissão de Deus. Então é necessário que tudo aconteça para que a justiça de Deus seja estabelecida, para que o reino de Deus seja estabelecido. Ele já foi estabelecido. Já foi estabelecido, Mas as profecias precisam ser cumpridas. E estamos presenciando tanta coisa. Mas vemos, acima de todas as coisas, a soberania de Deus. Saiba que você está guardado pela mão de Deus. Você que acredita que Jesus é o Senhor, é o Messias, que ele é o descendente de Davi, Davi falou que ele estava firmado na rocha, e Jesus ordenou que fôssemos como prudentes e não como insensatos, Se você está alicerçado em Jesus, aceitou Jesus como Salvador, fique contente, porque em breve estaremos junto com Deus, estaremos, e estamos cumprindo o propósito, estamos cumprindo aquilo que Jesus mandou, que é pregar, falar dele,
pregar sobre o reino e avisar todo mundo, avisar as pessoas do que aconteceria. Então, uma coisa que nós vemos ao ler a Bíblia é que nada é de surpresa. Muita coisa que aconteceu no passado está se repetindo e vai se repetir. Nada é novo. Tudo se repete, porque Deus avisa. Deus avisa. E aqueles que não dão ouvido à profecia, à sua palavra, vão cair. Preste bem atenção no que eu estou falando. Vão cair. Mas Deus, ele não faz as coisas sem avisar. Ele avisa. E ele já avisou através das profecias. As pessoas estão brincando com Deus. Estão achando que Deus é idiota, que Deus é um tolo. As pessoas não estão acreditando na Bíblia. E em breve, muito em breve, né? Na verdade, a maioria das pessoas já largaram a Bíblia de mão. E muito em breve, muita gente, né, vai se esfriar tanto, 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 inclusive os que conhecem a palavra. Eles vão voltar atrás e vão ser como os insensatos, né? Vão voltar atrás na sua fé e eles vão cair. Mas Deus já avisou, né? Deus já avisou, já deixou todo mundo avisado através das profecias. Então fique firme. Se você está com Deus, virão guerras. Vamos ouvir tanta coisa ruim acontecendo nesses próximos anos. Enfim, mas fique firme que Deus está conosco, nos guardando e livrando o seu povo. Amém? Outra pergunta que talvez você se faça. Você faça para si. Muita gente está dizendo assim: como que Deus vai guardar Israel e vai livrar Israel dessas guerras se Israel rejeitou Jesus como Messias? Muitos cristãos eu vejo na internet escrevendo isso, que Deus não vai livrar Israel porque eles rejeitaram o Messias. Israel é o povo protegido por Deus. Israel, a Bíblia manda que nós possamos orar para que haja paz em Jerusalém, para que haja paz em Israel. Então devemos orar por aquele povo. Eles não conhecem o Messias verdadeiro, que é Jesus, e não acreditam. Mas ainda há tempo. E muitos judeus vão se voltar para Jesus e vão reconhecer Jesus como Messias. Então Deus vai livrar Israel, sim, e vai proteger para que aquele povo não seja exterminado. Se você estudar a história de Israel, você vai ver que Israel passou por tanta coisa ao longo dos anos, desde o início da humanidade até os dias atuais, né? Tanta coisa, tanta guerra. E eles sobreviveram aos babilônios, sobreviveram aos romanos, sobreviveram a Hitler, né? Ao nazismo, sobreviveram a todos os que foram contra ao povo judeu. O povo judeu foi dizimado e espalhado pelo mundo inteiro, mas mesmo assim Deus guardou eles e eles ainda continuam de pé. É porque Deus tem promessa com aquele povo, mesmo eles não reconhecendo o Messias. Mas Deus vai guardar este povo, sabe por quê? Por conta não só das nossas orações, mas porque aquele povo é um povo escolhido e muitos deles vão reconhecer Jesus, o Messias, como Salvador. Tá bem? Voltando aqui ao estudo do livro, falando sobre o legado do rei Davi. Por que ele é tão importante? Porque estudamos sobre Davi e achamos que ele foi importante. Em primeiro lugar, unificação de Israel. Ele estabeleceu Israel como uma nação forte e unificada. A partir aqui de Israel como monarquia, a partir do primeiro rei que foi Saul, depois a partir do segundo rei que foi Davi, Davi unificou, como eu falei, todo o povo de Israel. Então, a partir dessa unificação, é que Israel não era mais tribos,
não era apenas tribos. Israel eram agora um país forte, unificado. Está bem? E eles tinham agora Jerusalém como um centro, né, como capital, que foi um centro político, mas que também foi e continua sendo para nós um centro espiritual. Se nós estudarmos a história, nós vamos ver, tem muito estudo, irmãos, eu estou tentando resumir, que Jerusalém, inclusive, imperador romano mudou o nome de Jerusalém, se não me engano, para Hélia Capitolina. Então, eles fizeram de tudo para que Jerusalém, para que os judeus fossem exterminados. Então, e os judeus, até os dias de hoje, têm Jerusalém como a cidade santa. E eles têm Jerusalém como um centro espiritual. Então, até nos tempos difíceis, Deus nunca abandonou o povo, e Jerusalém foi a capital política e central do povo. Outro ponto do legado de Davi, preparação para Salomão. Davi ele preparou o caminho para que viesse o seu filho Salomão, e Salomão construísse o templo do Senhor. Tá bem? Eles tinham o tabernáculo como templo, que era um tabernáculo de Moisés ainda neste tempo. Então, depois, no reinado de Salomão, Davi ele faz um plano de como seria o templo, mas Deus não permite que ele construa, porque ele foi um homem de guerra. O seu filho Salomão, então, é quem vai construir o templo. E Salomão, nós vamos estudar que ele é um homem de paz, um rei de paz. Tanto que quando ele foi ser coroado, ele estava sobre um jumentinho quando ele foi coroado. O jumento na Bíblia, quando um rei estava sobre um jumento, simboliza que ele veio trazer paz, né? E o cavalo simboliza na Bíblia um animal de guerra. Então, nós vemos até um paralelo, né, que Jesus, quando fez a entrada triunfal em Jerusalém, no Novo Testamento, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. E Jesus era o rei, estava sendo aclamado como rei. Então, ele entrou no jumentinho porque o jumentinho simboliza paz. E também, né, é uma profecia lá do livro de Zacarias. Enfim, vamos estudar mais a fundo depois. Então, voltando aqui, Davi, ele preparou o caminho para o seu filho, que construiu o templo. Então, nós vemos que Salomão foi um homem de paz. Outro legado de Davi foi a linhagem messiânica, ou seja, a sua descendência culminou, né, no nascimento do Messias. Colaborou para o nascimento do Messias. E ele também ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus, apesar de suas falhas. Bom, espero que você tenha gostado desta aula. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp. Tire as suas dúvidas e nos vemos na próxima aula. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.